Olá, eu sou Moisés Andrade e hoje vamos abordar sobre o 13º salário. Aproveitando que a gente já entrou agora na competência novembro, iremos abordar 6 tópicos denominados mais importantes para vocês saberem a respeito do 13º. O primeiro tópico que vamos abordar seria a base legal e a lei que instituiu o 13º salário, tá? É uma velha senhora já, que é uma lei de 54 anos, denominada Lei 4.090, de 13 de julho de 1962. Posterior a ela, tivemos a Lei 4.749, de 65, e o Decreto 57.155, também de 1965. Dentre os resumos dessas três medidas, 2 leis e um decreto, a máxima maior, em resumo, seria que a expectativa do 13º foi criado para que o seletista, o funcionário, tivesse um benefício de Natal mais festivo e mais comemorativo. E entre outros, pelo decreto de 65, que institui que o 13º equivale-se a um salário anualmente pago pelas empresas, e a remuneração adicional pode ser feita em até 2 parcelas. A primeira parcela a ser quitada até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro, como acontece normalmente. Vale lembrar que desse 13º, na segunda parcela, é feito o desconto inicialmente do INSS, que é a Previdência Social, e o imposto de renda, dependendo do salário do funcionário. E outros descontos que a gente vai ver mais à frente. Bom, o primeiro tópico que a gente vai abordar é quem tem direito. Quem tem direito? São todos os trabalhadores sob regime de consolidação da lei trabalhista, CLT, que tem carteira de trabalho assinada pelos empregadores. Isso vale para trabalhadores rurais, temporários, domésticos e aposentados, também os pensionistas. Já aqueles que não são contratados pela CLT, como por exemplo, autônomos, prestadores de serviço, diretores, estatutários, sem vínculo de emprego, ficam sem o benefício. Vale salientar que o empregador que tem um contrato de trabalho, por exemplo, ele pode firmar nesse contrato de trabalho uma parcela denominada 13º, ou seja, ele presta um serviço para a empresa e neste contrato, neste vínculo que ele vai formar com o empregador ou com a empresa, ele pode estipular que dentre as parcelas ou dentre o total dos 12 meses do ano, ele pode colocar um valor denominado 13º ou que equivale a esse 13º, tá? Isso é sugestivo e tem que ser acordado entre as duas partes. O segundo tópico que a gente vai abordar é como se calcula o valor do 13º. A cada mês trabalhado pelo funcionário no ano, ele ganha o direito de receber 1/12 referente ao 13º salário. O cálculo é simples. Dependendo da data de admissão, o funcionário contratado recebe integralmente ou proporcionalmente o valor referente a um salário extra no ano. A conta começa a partir da data de contratação, que consta do registro de carteira de trabalho. Essa pequena ressalva que a gente faz aqui, a data específica é a data, obviamente, contratada pelo empregador. Vale salientar que muitas pessoas têm entendimento que essa data também refere-se a período anterior sem registro, tá? Ou denominado informalmente. Esse período, pela legislação, na verdade, já nem deveria existir. Então, a data efetiva para se fazer a conta anualmente do 13º salário é a data da contratação, é a data que aquele seletista foi efetivo ou passou a ser efetivo na empresa. Bom, um salário que nós pegamos por exemplos aqui é um salário de uma pessoa com a renda mensal de R$ 2.400, tá? E passou a ter direito, se não me falha a memória, a partir da competência fevereiro. Então, ele teria 11/12 de 13º, com um salário base de R$ 2.400, ele teria no final do ano um valor total de 13º salário de R$ 2.200, tá? Descontando o INSS e a parte do imposto de renda. Uma ressalva também é que muitas das determinações de juízes com referência à pensão alimentícia também obriga-se que faça o desconto dessa suposta ou dessa referida pensão no 13º também. Então, aos escritórios de contabilidade atentar-se a essas decisões, porque infelizmente ainda não são todas, tá? Então, algumas
fazem menção para descontar a porcentagem desse benefício também do 13º salário. O cálculo do 13º salário leva em consideração não somente o salário pago ao empregado, mas todas as demais verbas de natureza salarial que o empregado recebe reiteradamente durante a prestação do seu serviço, tais como horas extras, adicionais noturno, adicionais de periculosidade, adicional de insalubridade, assim também como prêmio, comissões, ajuda de custas, etc. Para que o mês seja considerado, o funcionário deve ter trabalhado no mínimo 15 dias dentro desse mês. Assim, se a pessoa foi contratada no dia 14 de abril, por exemplo, o 13º dela será de 9/12, incluindo o mês de abril. Portanto, neste cálculo, ela receberá não somente o valor na primeira parcela integral, e a segunda parcela ela receberá também com valor integral, descontando, obviamente, o valor dessa primeira parcela. Se o trabalhador começou oficialmente no dia 16 de abril, por exemplo, para efeito de 13º, serão contados apenas 8/12, ou seja, um avo a menos referente ao próprio mês de abril, levando em consideração que neste mês de abril ele não efetuou os 15 dias de trabalhos necessários para contar como um avos. A situação que pode afetar o cálculo do 13º, caso o profissional deixe a empresa ao longo do ano, deverá perceber na rescisão o 13º proporcional ao período em que esteve empregado naquele ano. A regra não só vale para quem for demitido por justa causa. Neste caso, o profissional perde o direito do salário extra. Da mesma forma, os trabalhadores que durante o ano tiveram falta não justificadas que somaram 15 dias ou mais no mesmo mês, perdem um avo desse benefício. Portanto, sempre que faltar ao trabalho, além de avisar, de imediato, vale levar ao atestado médico no dia seguinte ou justificar a ausência e compensar as horas trabalhadas para efetivar o desconto. Então, um adendo nesse item aqui é que esses 15 dias de faltas não justificadas dentro do mês para considerar a perda desse avo, não necessariamente precisa ser consecutivas, tá? Se o trabalhador, na verdade, tiver dentro do mês mais de 15 a mais faltas não justificadas, indiferente se é contínuas ou não, também perderá o direito desse mês do 13º. Os funcionários que recebiam um valor fixo como salário, mas que em algum momento do ano passou a receber somente comissão, o cálculo muda. Temos que considerar o valor fixo até o mês em que era feito e, a partir daí, tomar a base da soma dos valores devidos nos meses trabalhados, dividindo esse resultado pelo número de meses somados. Os funcionários afastados por doença ou licença maternidade têm direito integral ao 13º salário. A diferença é que, no caso de afastamento por motivo de saúde, o pagamento tem fontes diferentes. Ele recebe o 13º proporcional aos meses trabalhados da sua empresa e o restante da Previdência, obviamente. A empresa será responsável pelo pagamento até o 15º dia de afastamento, enquanto o INSS ficará responsável pelo período restante de afastamento a partir do 16º dia, incluindo, nesse caso, o pagamento do 13º. Agora, o outro tópico que vamos abordar seria o pagamento propriamente dito. O pagamento do 13º salário pode ser feito entre o dia 1º de fevereiro e o dia 30 de novembro. Como regra, as empresas costumam pagar o benefício em duas parcelas. A primeira parcela no dia 30 de novembro e a segunda parcela até dia 20 de dezembro. O cálculo para o pagamento da primeira parcela considera o salário do mês anterior. Se a primeira parcela é paga em 30 de novembro, portanto, o salário considerado foi o de outubro. Se a categoria a qual pertence o trabalhador estiver fechando, por exemplo, um dissídio, uma ação coletiva, nesse mesmo período, a diferença salarial e também de 13º salário será paga posteriormente. Já a segunda parcela, que deve ser paga até dia 20 de dezembro, considera como base o salário do mês de dezembro e desconta o adiantamento que já foi feito na primeira parcela, além de descontar o INSS e o imposto de renda. Em termos simples, a primeira parcela equivale a um pagamento bruto e a segunda parcela um pagamento líquido, com os descontos, obviamente. O funcionário também pode pedir o adiantamento do benefício juntamente com suas férias. Essa é uma ressalva importante em que algumas empresas levam a risco, e se o empregado não tiver essa consciência, dificilmente, sem o bom senso desse empregador, ele vai conseguir ter o adiantamento dessa primeira parcela. Então, para isso, o funcionário precisa, com antecedência,
dirigir a área de recursos humanos ou a chefia de onde trabalha em janeiro e requerer formalmente o pagamento, como consta no Decreto 57.155 de 1965. Então, só recapitulando, se o empregado necessitar de ter o pagamento, o adiantamento da sua primeira parcela junto com as suas férias, isso obrigatoriamente precisa ser feito na competência janeiro. Fora esse período, seria de bom senso do empregado acatar ou aceitar esse pedido dele. Que é exatamente o que nós estamos falando, caso o requerimento não seja feito no mês de janeiro, o empregado também poderá requerer o adiantamento do 13º de suas férias, cabendo, entretanto, ao empregador atendê-lo ou não. Ou seja, por lei, o pedido só precisa ser atendido se for feito dentro do prazo. Há ainda empresas que optam pelo pagamento da primeira parcela no mês de aniversário do trabalhador, mas, de novo, isso não é uma obrigatoriedade. Isso passa a ser um diferencial de empresa por empresa, tá? Bom, agora vamos falar do acordo ou de acordos trabalhistas que existem entre sindicatos, convenções para com o 13º, para finalizar esse nosso primeiro vídeo. O período de quando é feito o pagamento do 13º pode ser alterado dependendo de acordos coletivos ou pela convenção coletiva, regras nas relações de trabalho feitas entre sindicato de empregados e os empregadores. Dependendo da negociação com a entidade sindical, é possível acertar regras e prazos diferenciados para o pagamento do 13º, desde que tais alterações não sejam prejudiciais aos interesses dos empregados. E uma outra observação que gera um pouco de dúvida ou até cálculos errados que eu deixei para esse último slide, é se o funcionário ganhar um aumento no salário durante o ano, o 13º dele pode sofrer alterações, mas isso depende do período em que esse acréscimo será feito ou foi feito. Se for antes do pagamento da primeira parcela, o aumento deverá ser integrado nas duas parcelas, normalmente. Se for acrescido após o pagamento da primeira parcela, somente a segunda parcela vai ser considerada como valor novo, ok? Bom, esse pequeno vídeo que nós fizemos como demonstrações do 13º a vocês, encerra-se por aqui. Eu agradeço ao Portal Contábeis pela oportunidade e até a próxima.